Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, nesse vídeo, como se fosse live. Estou fazendo esse horário aqui e vai ser uma coisa mais direta. Na verdade, isso aqui é um término, né, de 4 vídeos que eu fiz sobre a criação da simulação 3, da realidade 3, da terceira dimensão. E aqui eu vou complementar, né? Eu vou finalizar sobre aquela questão que eu deixei aberta. O que aconteceria caso, aliás, quando o Adão Cósmico voltasse ao multiverso? Né? Eu falei assim, eu não vou falar porque eu não sei. Mas, na verdade, não é a frase certa era, não é que eu não sei. A questão é que eu estava pesquisando ainda, eu estava buscando, entendendo o processo. E ainda estou, mas eu acho que agora muita coisa já está bem esclarecida. Mas vamos lá, pessoal. O que eu vou trazer aqui hoje é uma soma, tá? Vou resumir aqui. É uma soma de visões, tá? Começou lá na religião, esse processo. Depois a religião foi para os estudos quânticos. Depois dos estudos quânticos foi para conhecimentos antigos. Depois de conhecimentos antigos, foi para conhecimentos para dimensionalidade, conhecimentos dimensionais. Depois de conhecimentos dimensionais, continuou foi para conhecimentos mitológicos, depois de conhecimentos mitológicos, para conhecimentos gnósticos. Mas continuou o processo, tá? Só para entender. Então, é um grande quebra-cabeça que vem sendo juntado, sendo pesquisado. E assim, isso tem a ver com a criação desse universo, tá? Por que a criação da simulação? Por que estamos aqui? Porque essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande chave da questão. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? O que existe após a morte? Ou, sei lá, o que existe além? Existem seres além do ser humano? Não existe? Bom, eu acho que essa pergunta aí já tem resposta. Mas a questão é, por que eu digo isso? Então, são pesquisas, não estão com verdade absoluta, nada, porque tudo isso aqui é para reflexão, tudo isso aqui é para reflexão. Então, para que se formule, para que se reflita, porque o que acontece, pessoal? Para que se reflita, o objetivo é induzir a pesquisa de muitas coisas, porque nós temos que pesquisar, nós temos que ir atrás da informação, né? Do conhecimento. Até porque temos que buscar o conhecimento, de fato. Não tem ponto de correr. Porque, assim, hoje está sendo trazido várias visões sobre a criação do universo, sobre as questões misteriosas da existência, sobre Deus, sobre espíritos, anjos extraterrestres, o próprio ser humano, o universo, ufologia. Então, é um grande quebra-cabeça que precisa ser montado, mas cada um de nós temos parte nisso. Foi me designado, pessoal, há uns tempos atrás, numa visão, num acesso que eu tive do outro lado, a respeito do nosso universo. E o que foi passado para mim, né, pelos seres, foi que o nosso universo ele corria um grande risco de se extinguir. Aliás, ele iria extinguir, ia colapsar, e eu precisava ajudar a impedir isso daí. Foi o que foi passado, tá? Aí, eu não entendi direito aquilo ali, porque eu ainda estava no processo de despertar e tal. Anos depois, conhecendo grupos, tendo acesso, experiências e tudo mais, no desenvolvimento, eu pude entender, ou pelo menos estou no processo de entendimento de tudo isso. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu vou dizer para vocês, eu preciso ser objetivo, senão fica se rodeando muito, tá? Então, nos outros vídeos, tá mais ou menos algumas coisas, tá bem bacana aqueles vídeos, tá? Assiste. E aqui vai ser um ganhadão.
E o que o Adão cósmico vai ter que fazer quando ele voltar para o multiverso, lá para cima? Tá? O que isso tem a ver com Adão aqui, que foi criado? O que a humanidade tem a ver? Porque hoje a humanidade, pessoal, ela é a pérola do universo. Ela é a pérola do universo, ela é muito preciosa. Tá? O ser humano é muito precioso. O ser humano, ele é a máquina biológica com mais potencial em todo o multiverso. Tá? Pelos estudos, por tudo, o ser humano ele é a máquina biológica com maior potencial. Essa inteligência artificial aí, essa que vai surgir, é mais avançada, tudo bem, é extraordinário. Mas o ser humano é a máquina biológica com maior potencial do universo. Tá? Então vamos lá. Pessoal, existe um lugar aí na existência chamado plano celestial, plano divino. Tá? Nesse plano divino, existe seres divinos, ok? Existem seres divinos no plano divino. Esses seres, eles são seres, assim, perfeitos mesmo, em energia, em consciência, em tudo. São seres perfeitos, eles são seres criadores de universos, enfim. Eles já chegaram no ápice do conhecimento, da evolução, do domínio, em tudo que é área. Ok? Então vamos lá. Porém, nesse plano divino, existe um método para se criar o universo. Esse método, ele usa como padrão um modo de acontecimento. Então, todos os universos que são criados, né, nesse plano divino, com duas polaridades, yin yang, né, feminino e masculino, dentro desse padrão, cria-se esses universos com um tipo de modo de acontecimento. Certo? Tá. Aí, tudo bem, estavam lá os seres divinos, né, todos criando seus universos, seus experimentos, mas estava tudo ok. Até onde se sabe, nunca houve nenhum problema na criação de universo nenhum. Nunca houve, tá? Aí, um certo dia, um ser chamado Prabrajna, ou Prajapati, Prajna, ele ia criar mais um universo, mas aí, o que acontece? Ele quis fazer algo diferente. Ele queria criar um universo com outro tipo de modo de acontecimento. Queria criar um universo com outro tipo de modo de acontecimento. Então, ele juntou ali todo o aparato tecnológico, né, lá do plano divino, para poder, fez todos os cálculos, tudo certinho. Falou, vou criar um universo só que com esse modo de acontecimento. Um pouco mais de processo caótico, um pouco mais de liberdade, um modo de acontecimento X, Y. Vou sair um pouco desse padrão aqui. E aí ele foi alertado. Ele foi alertado pelos outros deuses que era perigoso, né, essa criação desse universo, porque assim, o resultado seria imprevisível. Poderia ser alguma coisa errada. Mas ele, não, eu fiz todos os cálculos, aqui está tudo calculado, não tem como dar errado, eu vou fazer essa alteração, e isso vai dar um resultado extraordinário. Está tudo tranquilo. E aí ele foi alertado várias vezes para não fazer daquela forma, porque não se sabia qual o resultado seria. Então, ele não deu muito ouvido e foi criar esse universo. E aí ele criou. E ele, através do processo energético, com essa tecnologia de um nível incompreensível ainda, mas energética, quântica, até onde nós conhecemos aqui, e divina, ele se deu início ao processo de criação do universo. Ali com a polaridade yin yang, masculino e feminino. Então, ele criou o universo, né, baseado nesse outro modo de acontecimento, diferente do que os outros universos tinham. Ou seja, as coisas nesse universo iriam acontecer, desenvolver, com outro modo de acontecimento. Lembrando que nós aqui não temos ainda uma compreensão sobre modos de acontecimento. A gente entende
o modo de acontecimento como a gente entende a vida. Até sobre o universo, as coisas complexas desse universo. Mas existem outros modos de acontecimento que a gente sequer faz ideia, pessoal. A coisa ela é muito ampla e complexa, tá? Então ele resolveu criar dessa forma. E aí ele foi, dentro desse processo, ele começou o experimento, começou a criar. E aí o universo nosso, pessoal, ele é criado, ele é moldado, baseado numa grande, pelo que o conhecimento traz, o conhecimento judaico e da Cabala, né? Fala que ele é criado num molde de árvore cósmica. E que essa árvore cósmica, ela tem 10 sefirotes. Essas 10 sefirotes são, vamos colocar assim, cada sefirote equivale a um tipo de evolução. Então, uma é do conhecimento, a outra é da sabedoria, a outra é do discernimento, por exemplo, tá? Não é bem assim, mas é só para exemplificar. A outra é da ação, a outra é da força, né? A outra é da harmonia. Então, ele foi subindo no processo energético, no processo mental ali. Foi criando. Então, ou seja, colapsou essa onda poderosa de energia para criar esse universo com base nessa árvore cósmica. Só que ele foi subindo, aí chegou até Iesódio. Quando chegou até Iesódio, devido a esse modo de acontecimento, devido a esse padrão diferente que ele queria criar, com mais caos, né, colocando mais ali na matemática, um pouco de mais caos, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Porque ele nunca tinha feito algo assim. Ou seja, ele não tinha experiência, ele não tinha maestria. Ele criou vários outros universos com outro padrão e sempre deu certo. Porque ele já era acostumado, ele já dominou. Ele nunca criou o universo dessa forma. E aí, ele chegou em Exódio e começou a perder o controle da energia. Começou a perder o controle da energia. E nessa que ele perdeu o controle, foi perdendo o controle da energia, ocorreu aqui uma singularidade ali, como se fosse um buraco negro. É o que nós conhecemos como buraco negro. Abriu-se um portal, um buraco de minhoca. Ele perdeu o controle de toda aquela força e não conseguiu dominar todas aquelas formas de evolução para que se chegasse até lá em cima, que se não me engano até Keter, onde o universo estaria 100% finalizado. A criação de todo o universo estaria 100% finalizada. Esse era o objetivo. Ou seja, você quer dizer o que com isso? Que o nosso universo ele não está 100% finalizado na criação? Exatamente. Por isso que o nosso universo está em expansão. Certo? Porque ele não está completo. E aí ele não chegou, ele perdeu o controle da energia, aquela pressão. Imagina você colapsando com a sua mente, algo complexo, poderoso, infinito, e você tendo que ter controle de cada detalhe. E aí é uma coisa tão poderosa que chega um momento que você não suporta, e você perde o controle. E ele perdeu o controle nessa criação desse universo, abriu-se um buraco e a consciência dele foi puxada para dentro desse buraco, que seria o próprio universo. Ou seja, ele foi sugado para dentro do universo. Nessa que ele foi sugado para dentro do universo, a mente dele foi sugada, o corpo dele caiu do outro lado, o corpo celestial, ficou caído lá do outro lado, e ele foi puxado para dentro do universo. Ele sendo puxado para dentro do universo, o universo começou a expandir, houve o que a ciência fala que é o Big Bang, o universo explodiu, expansão. E nessa expansão, até então, criou-se 90%, segundo o que a ciência fala, de universo de matéria, universo material. E 10 a 15%, 90 a 85% de universo de matéria, 10 a 15% de universo matéria. Certo? E aí ele foi puxado para dentro. Dessa que ele foi puxado para dentro, toda aquela essência divina, pura, perfeita que ele tinha, se perdeu. Porque isso, de alguma forma, ainda que não tenha uma explicação plausível, mas isso se perdeu. Ou seja, o que veio para cá, para esse universo, que nós conhecemos, que na verdade não é um universo, é um multiverso,
do plano divino ao multiverso, aos multiversos. Veio a parte poderosa dele, a parte científica, a parte de conhecimento, a parte complexa, a parte de domínio, a parte tecnológica, mas a parte, o que tornava ele um ser nobre, puro, um ser justo, um Deus, como diz a Bíblia, um Deus de amor, né, tudo mais. Ele perdeu. Ele perdeu. Aí, o que aconteceu? A consciência dele caiu, ou seja, ele caiu na criação dele, e aí ele teve que se reconstituir tudo, ele teve que fazer uma reconstituição ali, como se fosse um improviso, tudo na mente ali, ocorrendo. A mente dele estava dentro desse universo, dentro dessa coisa toda, no todo. Ele teve que se reconstruir ali. E aí parou em Exódio. Então, aqueles outros artifícios de evolução que eu falei, sabedoria, tal, né? E aí, o que aconteceu? Esse universo começou expandindo, e ele reconstruído, mas assim, claro, a capacidade dele diminuiu, e ele não conseguiu controlar esse universo aqui, para resumir. Ele não conseguiu controlar instantaneamente criação de vários mundos, várias estrelas, vários astros, e expansão infinita, que é infinito. Então, você sabe, pessoal, esse universo aqui ele é infinito, e ele continua expandindo. É que nós não compreendemos isso. Eu sei que isso talvez possa ir de choque com algumas visões, mas mesmo com essas visões assim de descobertas que foi feita, isso ainda cabe dentro da possibilidade de universo infinito, porque não estamos falando do universo da terceira dimensão, estamos falando do multiverso. O multiverso engloba a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até onde se sabe, até a 10ª dimensão. Até onde se sabe. Até onde se sabe. E tudo isso está em expansão, está crescendo. Até hoje. E aí ele não tinha controle. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que criar seres. Vou só tomar uma água aqui. Ele teve que criar seres para auxiliar ele a administrar isso tudo. Então ele foi criando. Até então, ninguém era físico, não era nada físico. Tudo isso era de uma outra tipo de constituição de ser, vamos colocar assim, mas não é físico. Ele foi criando. Então ele foi criando seres divinos ali, já dentro desse universo, onde ele já estava dentro. Então ele começou a criar, e é o que a gente conhecemos hoje, de acordo com as visões, ele começou a criar os arcontes. Foi criando os arcontes. Então ele começou a criar toda aquela porrada de deuses que a mitologia fala. Entendeu? Eu não vou citar porque, para não estender, é resumo. Ele criou uma porrada de deuses, de seres divinos, seres celestiais. E aí, só que o problema é que ele criava os seres eram no mesmo padrão dele, que é um padrão mental, sem autocrítica. É como se fossem várias cópias dele mesmo. Então ele precisava desenvolver complexidade para que houvesse choque de informações, para que houvesse troca, para que se houvesse novas... alguém para discordar dele, vamos colocar assim, para que houvesse essa troca, para que pudesse solucionar os problemas. Que era muito já essa altura do campeonato, o universo explodindo, tendo que administrar tudo. E nesse processo também, na Bíblia lá fala, que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Porque supostamente no 7º dia, ele não aguentou, ele tombou. Então, mas antes disso, ele criou outros seres. Ele criou outros seres, que são divinos, para poder administrar tudo. E resolver o problema. Então, ele criou os deuses. Dimensões superiores, né, os anjos, tudo mais. E aí, pessoal, esses seres, observando toda essa situação, esses seres com o padrão mental dele, que já era um padrão sem o que nós conhecemos hoje como um Deus puro, um Deus de amor,
mas um padrão mais doentio, um padrão mais de domínio pela força, domínio sobre o mais fraco, o mais forte sobrevive, mais caos, porque aquela fórmula que ele criou lá no paraíso, ele queria adicionar um pouco mais de caos. Esse outro modo de acontecimento também, esse padrão desse outro modo de acontecimento foi introduzido nesse universo aqui. Ou seja, o nosso universo, até onde você sabe, é o único universo, multiverso, eu vou falar multiverso para não confundir as coisas, mas é o único multiverso que tem um padrão de modo de acontecimento diferente dos outros. Olha só. Ou seja, e uma coisa que está introduzida nesse modo de acontecimento, uma das coisas é esse domínio pela força. O forte sobrevive, que você precisa ser forte para que você triunfe, para que você tenha sucesso. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ser forte. Esse modo de acontecimento, esse padrão de modo de acontecimento, até onde se sabe, só existe nesse multiverso. Nos outros multiversos não é assim que funciona. Isso foi coisa dele, do Javé. Mas tudo bem. Aí ele criou esses seres, só que esses seres com esse padrão igual do Javé, esses seres, pessoal, eles começou a se ter problemas entre eles, começou a se degladiar, começou a ter conflitos. E aí, dentro dessa questão toda, foi criado Sofia, foi criado Rockman e foi criado outro ser. Eu esqueci agora, foi criado Lúcifer, dentro desse contexto, foi criado Lúcifer, foi criado Rockman, e foi criado outros arcontes. Né? Então começou a desenvolver a complexidade. Eles utilizaram tecnologia, conhecimento que eles tinham, tá? Não porque isso aconteceu, porque eles não tinham conhecimento, eles tinham. Então começou a criar seres ainda não físicos, um outro tipo de ser, para desenvolver complexidade, para tentar achar solução para isso tudo aqui, certo? Aí tudo bem. E aí, pessoal, nesse contexto que desenvolveu complexidade, esse ser ele vivia tombando e acordando, já vem. O Lúcifer e mais uma outra porrada de classe de seres, começou a ter problema com Rockman. E Rockman administrava, e o Lúcifer também foi designado a administrar algumas situações em todo o multiverso. E aí o que acontece? Começou a ter problema justamente por causa da complexidade. Ou seja, um pouco ali o Lúcifer foi o ser que foi criado com maior... as pessoas falam assim que ele foi o rebelde, mas é porque ele foi o cara que pensou diferente. Imagina, todo mundo pensa igual ali. Aí você tem um que pensa diferente. E esse pensar diferente dele também, não é que foi uma coisa assim, extraordinária. Foi uma coisa mais... Ele questionou. Ele apresentou o questionamento. Cara, isso tem alguma coisa errada aqui. Ele percebeu. Mas eles estavam tentando achar a solução. Só que a solução que os outros estavam tentando achar era do jeito deles. De modo padronizado, de modo robotizado, de acordo com a vontade de Javé. Porque quando o Javé caiu, dentro desse padrão de modo de acontecimento, e ele sem a nobreza que ele tinha de antes, ele queria que todas as criaturas do universo fossem subordinadas a ele, obedecessem a ele. E foi aí que Lúcifer viu que o negócio não era bem assim. Ele falou, cara, tudo que tem que fazer tem que obedecer a ele, só que tem que ser do jeito dele. O universo precisa ser consertado, mas tem que ser do jeito dele, do jeito que ele está mandando. E não funciona dessa forma. Vai ter que ser feito outros processos, desenvolver outros processos para que conserte esse universo. Do jeito que está falando, não dá. E aí começou a gerar treta. E aí que houve essa primeira guerra, essa guerra celestial, briga, batalha no céu. De deuses.
Foi guerra de deuses, batalha dos deuses, guerra dos deuses. E aí dividiu. O universo ele foi dividido. Aí ficou a classe de Javé e a classe de Lúcifer. Foi dividido o universo. E aí ficou. Foi muito tempo de guerra, pessoal. Foi muito tempo de guerra. Ali, nessa altura, existia Arcanjo Miguel, Gabriel, aí tinha o Lúcifer, que é conhecido como Grande Dragão, Serpente, enfim. Aí tem a ver com as constelações, constelação de Serpentário e tudo mais. Aí nessa brincadeira também já existia Zeus, que Zeus também é parte de uma constelação. É um ser celestial, né? Ele não é Anunnaki. Depois vai entrar nessa questão dos Anunnaki. Então foi muito tempo, pessoal. Pro nosso tempo aqui, tá? Claro que para eles foi, sei lá, 5 dias de guerra para eles, para nós aqui é milhares de anos de guerra, de briga, tá? Dividiu-se em duas classes. O universo ele ficou dividido na parte de Lúcia e na parte de Javé. E aí a coisa pegando. E aí, precisando achar uma solução para o conceito do universo, o que eles decidiram fazer? Os seres, criar vida. Eles fizeram vários experimentos, né? Eles eram seres de plasma, muitos desses seres, mas não é só plasma, pelo que eu entendo, formas cílicas, outras formas que não são matéria, tá? Antimatéria. Mas existem formas de seres de antimatéria. Mas tem coisas que não compreende, claro. Então, experimentos aqui, experimento ali, nada. Nada de conseguir encontrar tecnologia para consertar o universo. Não conseguiu encontrar. E aí, o tempo para esses seres é diferente do nosso tempo. Porque eles, o tempo deles é Cronos. E o nosso tempo é Toros, Kairos. E eles é Cronos. Ou seja, lá para eles, há pouco tempo, existe pouco tempo restante para que se conserte o universo. Para nós é milhares de anos, mas para eles é pouco tempo. Então eles precisavam achar uma solução rápida. E aí veio um insight na cabeça deles, cara, vamos semear a vida biológica para ver se a gente consegue encontrar lá naqueles 15% de matéria desse multiverso, a gente vai ter que semear outro tipo de vida para ver se a gente encontra a solução lá, porque aqui a gente não encontrou. Certo? Aí, pessoal, foi feito isso, começaram a semear a vida biológica aqui, no universo que eu considero terceira dimensão, que é o universo material. Tá? Semeou vida biológica. Então, essa vida biológica, de alguma forma, ela foi semeada, foi criada várias espécies, com o código do Criador, que é do Javé. Então, foi semeada as espécies com o código do Criador, tá? Do Javé. O Lúcifer ele não era o Criador, ele foi um ser celestial que foi criado a partir do Criador. Né? Só que também ele semeou aqui, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, ele semeou vida biológica também com o seu código, com algo relacionado à sua, aquilo que lhe constituía. Muitos vão falar centelha divina, muitos vão falar alma, muitos vão falar mesmo DNA. Eu acho que é um pouco de tudo, tá, pessoal? Porque virou uma guerra de deuses, guerra de linhagens. Tá? Aí foi lançada aqui no universo biológico, na terceira dimensão. Surgiu várias raças aqui, várias. Então começou a vida a brotar. Aí ocorreu uma raça aqui. E nisso o pessoal, assim, vamos lá, criou-se várias raças. E aí eles começaram a fazer experimentos de acoplar a sua essência divina com seres aqui do universo 3, biológico. Começou a fazer esses experimentos, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Nesses experimentos, foram feitos vários, alguns ok, até
ocorreu uma certa evolução. Nisso aí surgiu os Anunnakis, uma espécie altamente inteligente, capacitada, uma raça de gigantes. Surgiu o Draconianos, outros seres poderosos. Esses seres eles já tinham uma certa essência ou algo ali experimental vinda dos deuses, tá? Mas eram seres assim com um padrão mental e comportamental do tal modo de acontecimento igual aos deuses. Ou seja, não tinha nada de emoção. Seres frios, seres sem emoção, seres que sempre naquele padrão de domínio pela força, da imposição, do mais forte sobre o mais fraco. Não existia algo como emoção. Não existia. E precisava ter um poder para que esse poder fosse reunido, uma grande quantidade de poder, de energia, para que desse, levasse a cura ou levasse uma tecnologia ou algo que fosse restaurar o universo. E a restauração desse universo está no Deus caído, Javé, o Criador caído. Por quê? Porque ele está, assim, numa situação, né? Ele ficou numa situação de coma. Entrava em coma, acordava, entrava em coma, acordava. Meio que respirando como se fosse uma pessoa respirando por aparelhos. Mas existia mecanismo que os seres divinos conseguiam deixar ele acordado, ativado. Colapsando o tempo todo a função de onda para que o universo não desaparecesse. Esse ser ainda está vivo. E muitos falam assim, o Javé colapsou. Eu acho que não. Ele ainda está vivo. Mas ele está respirando por aparelhos. É aí que está o ponto. Então precisava reunir uma grande fonte de energia, desenvolver um tipo de poder diferente para que esse ser recuperasse a sua força para que restaurasse o universo. E dentro dessa força, pessoal, para que, na verdade, não é restaurar o universo, é restaurar o universo, mas continuar, completar a obra que ele começou, que não está completa. Então, ele precisava desenvolver outros atributos além desse modo de acontecimento do domínio pela força. E isso só viria através de processos emocionais. E esses seres já estavam procurando essa coisa que conhecemos hoje como emoção. Eles sabiam que tinha que desenvolver um tipo de frequência, de energia, para que fosse levado lá para cima para poder levar para esse Criador. E não achar que em lugar nenhum. Os seres biológicos foram vivendo, os extraterrestres, tudo mais, aqui na terceira dimensão já, os divinos estavam lá. E eles observando tudo, vendo como é que a evolução ia. A gente precisa fazer essa galera evoluir, ele falou. A gente precisa adiantar a evolução. Essa galera precisa evoluir, a gente precisa encontrar a solução. E eles ficam observando, fazendo experimento aqui, e um monte de experimento deu errado, na verdade, quase não deu certo. Apesar da criação dos seres com o seu tipo com a sua essência ter dado certo, mas outros aspectos não. Aí, uma certa vez, ocorrendo uma guerra aqui dos mundos, os Anunnaki e outros seres, arconianos, reptilianos e tudo mais, né? Eles observando tudo, vamos ver que vai dar isso daí. Só não pode acabar tudo lá. Se acabar, nós intervém. Aí, pessoal, os Anunnaki veio para uma região aqui da Terra e encontrou um ser primitivo aqui. Olha que coisa, hein? A nossa história é muito bizarra, assim. Encontrou um ser primitivo aqui. E aí, precisava desse ser para ser o seu escravo. Minerar o ouro para ele. E aí, pegou esse ser, modificou esse ser geneticamente, com o seu alto grau de inteligência e tudo mais. Criou um ser à semelhança deles. Uma constituição biológica. E aí, criou esse ser, mas esse ser ele ia ter um serviçal robótico deles. Só que por causa da briga interna dos Anunnaki, de poder, ocorreu um incidente. Quando o ser foi criado, foi colocado lá no jardim do Éden, no jardim experimental do Éden, esse ser ficou lá, tal. Um desses Anunnakis que tinham brigado lá em cima, tinha sido expulso lá para esse ponto, próximo ali, beirando o jardim,
enquanto os outros Anunnakis estavam lá no planeta de Nibiru, um desses Anunnakis, dentro desse conhecimento, porque esse Anunnaki foi expulso, que eu não vou lembrar o nome agora, ele conhecia sobre biologia, sobre ervas, sobre plantas, sobre o conhecimento, esse conhecimento assim da natureza. Ele deu um tipo de, ele induziu Adão, aquele ser que estava ali, que era o ser protótipo perfeito, né? E esse ser, ele ia ficar administrando a mineração. Esse ser, ele era igual aos Anunnaki. Os Anunnaki eram seres poderosos, dotados de tecnologia, de pura energia, de sintetizada com ouro monotônico, sintetizada com outras super tecnologia no seu DNA, a qual eles tinham muita vida eterna, a qual eles tinham domínio sobre a Terra, sobre todos os elementos. Eles eram poderosíssimos. Esse ser foi criado igual a eles, porém obediente. Porém obediente. Esse ser, ele obedecia. Então, esse Anunnaki, por causa que ele foi expulso com raiva dos outros, com seu conhecimento, falou: vou sabotar esse negócio aí. Aí chamou um protótipo, que era o Adão e Eva, que estava lá, sendo observado, sem os outros Anunnaki ver, e falou assim: ó, come essa fruta aqui, que essa fruta aqui vai te dar novas percepções da realidade. E aí deu uma fruta lá para ele. Ou ele sintetizou, ou já existia, mas eu acho que não existia. Porque seria burrice você pegar um ser e colocar num jardim com uma fruta que pode abrir a consciência desse ser e aí colocar tudo em jogo, a obediência desse ser que está ali te servindo. Seria burrice, né? Então isso foi uma sabotagem que aconteceu. E um dos Anunnakis pegou várias plantas, sintetizou isso em algo que fosse abrir, expandir a consciência. Tipo um cogumelo da vida, um ayahuasca, sei lá. Algo assim, pessoal, tá? Faz sentido. E deu pro ser. Toma aqui, ó. Na hora que o ser tomou, pum! Abriu. Aquele ser nunca mais seria o mesmo. Nunca mais. Então, esse ser, segundo a que diz a história, eles estavam lá, sem roupa, nus, obedientes e tal, sendo observados. Primeira coisa que ele falou, pegou uma folha de bananeira, colocou, se vestiu. E aí, quando o Anunnaki chegou, o que é isso aí? Por que você está vestido assim? Eles se esconderam atrás de uma árvore, de uma moita. Falou, vem cá. E aí viu que o ser já estava com uma atitude diferente. Você já está lúcido, está sabendo. E ele falou, que está escrito na Bíblia. Ele que criou o homem se tornou igual a Deus, sabendo do bem e do mal. Então, o que os Anunnaki fez, na verdade? Eles pegou o ser que era dotado de potencialidades. Os deuses estavam de olho em tudo. Deus estava de olho em tudo. Só que, olha que coisa. Quando ocorreu quando o Anunnaki deu essa planta modificada para esse ser, expandiu um processo mental, consciencial, e que esse ser começou a sentir alguma coisa diferente. Ele começou a ter emoção, ele começou a sentir, ele começou a ter sentimento. Os Anunnaki fizeram ali um milagre. E talvez o milagre que os Anunnaki fez é a grande salvação do universo. E isso coloca um desses Anunnaki como o grande herói da história, claro. Os Anunnaki têm um papel importante. É aí que a gente tem um entendimento. Mas, aí ele chamou, o homem se tornou igual a Deus. Pegou, vamos limitar ele, porque do jeito que ele está aí, eles é igual a nós, agora sabem do bem e do mal, sabem que nós estamos escravizando eles. Ou mais cedo ou mais tarde vai saber, que eles eram abestalhados ainda. Mas se deixasse ele solto lá, sabendo do bem e do mal, esse cara aí, não sei o quê, igual o IA, por exemplo. O ser humano está fazendo IA, com a IA hoje é a mesma coisa, tá? Mas vamos voltar ao foco. Pegou, limitou.
Vem cá, você está usando aí 90% do cérebro? Vem cá. Aí limitou 10% do cérebro. Hélice do DNA, a gente também vai botar uma trava para que você não acesse essas hélices, esses poderes ocultos vinculados ao seu DNA. E cai fora daqui. Pegou os dois, deu um pé na bunda, vaza do paraíso. E o paraíso, até onde se sabe, era uma outra localidade e mandou eles para cá, para a Terra. Do suor vai trabalhar para adquirir o pão de cada dia. Só que esse ser tinha emoção. Esse ser tinha emoção. Mas assim, voltando um pouco à história. Eu já vou continuar. Voltando um pouco à história, eu pulei parte aqui. Os seres divinos, quando esse ser foi criado, os seres divinos, eles fizeram parceria com esse Anunnaki, que fez sintetizou essa planta modificada, essa fruta modificada, fez parceria, fez ali um acordo ali. Aí o Enki também já estava na jogada, que é o Anunnaki, e introduziu a essência dos deuses, uma coisa chamada centelha divina, para florescimento. Porque eles viram que quando esse ser ele se dotou de emoção, eles viram ali um poder, ou um possível poder latente, que iria florescer, ia gerar uma energia poderosa para poder restaurar ou levar para o Criador. Então, foi feito isso daí. E aí, os Anunnakis ficam sabendo, aliás, os Anunnakis sabiam, os Anunnakis fez esse acordo com os seres divinos e sabiam, só que quando os seres comeram a fruta, foi um problema, porque os Anunnakis falaram o seguinte, ó, eles têm 90% de capacidade cerebral, eles têm agora, as hélices do DNA estão desativadas, mas eles têm o modo para acessar isso daí. Então, se eles ativarem esse DNA 100% cerebral, mais a centelha divina florescida, que é esse poder infinito do universo, nós estamos mortos. Vamos acabar com isso. Então, eles interviu e acabou com isso, expulsou eles do Jardim do Paraíso, do Éden lá, do Jardim Experimental. Foi o que aconteceu. Só que esse ser, mesmo limitado, ele tinha as emoções, ele tinha ali a sagacidade da vida e tinha as hélices do DNA para ser destravada. Ele ia ter que destravar com o tempo isso daí. Então, assim, ocorreu todas as histórias, pessoal, que a gente já conhece, que eu citei, tá? Sobre todo o processo aí experimental divino nesse ser. O que eu quero dizer? Esse ser, ele passou a ser uma pérola, porque esse ser guarda dentro dele o poder da restauração do universo. Ou o poder o poder do conserto do universo. É aí que está o ponto. Então, de toda a história que eu contei nesses 4 vídeos que aconteceu, né, sobre o Javé caído, o que acontece? Depois de eras de experiências, de acontecimentos com esse ser protótipo, que ele evoluiu muito, mesmo com 10% de cerebral, mesmo com as hélices trancadas, esse ser evoluiu para o caramba. Ele evoluiu as emoções. As emoções hoje dele geram alto poder, geram uma alta energia frequencial. O que esse ser precisou fazer, que foi na era final, foi destravar as hélices e aumentar a sua capacidade cerebral para que ele se evolua, para que ele se aperfeiçoe, para que ele evolua como um humano. E ele fez isso. E após ele fazer isso, ele volta para o universo como
forma de Adão cósmico, porque ele se tornou um Adão cósmico, um ser evoluído, com todo esse processo que eu citei, emocional, tecnológico, divino, e também científico dos Anunnaki. Só que, antes de acontecer isso, deles voltar para o multiverso, qual que é a grande questão, pessoal? É que, na existência desse ser, que ele é hoje filho ou fabricado pelos Anunnakis, na sua essência primordial, que são atômica e molecular, está o código do verdadeiro Criador, que chama-se Yahvé, o que foi descoberto no Cristo, que é o Javé. Que essa era a grande dúvida. Ou seja, o Javé, o código dele, o código molecular, o código primordial, atômico, né, do DNA também, está em todas as criaturas, inclusive no ser humano, até no propriamente dos Anunnaki. Ou nos Anunnaki tem a do Lúcifer também, que a do Lúcifer também está, lembra, pessoal, que é uma questão de linhagem. Só que dentro desse processo, dentro das pesquisas, qual que foi a outra grande revelação que tem? Pessoal? É que, devido a esse ser, Adão, ele ser valioso, por causa dessas potencialidades das emoções, por causa da essência divina também, que seja de Javé, seja de Lúcifer, outros seres extraterrestres, que alguns foram feitos experimento e deu errado, outros, a grande maioria, eles não têm essência divina dentro deles. Entendeu? Eles não têm. Eu acredito que nem os Anunnaki tenham. Tá? Por isso que eles querem algo do ser humano. Eles não têm essência divina. Eu acredito que não. Eles possam ser que eles tenham algo do ser divino, mas não a essência. A essência divina, pessoal, eu não estou dizendo sobre a composição atômica molecular do Javé, que está em todos. Mas eu estou falando de outro tipo de tecnologia, vamos colocar assim, que é melhor, introduzida, porque foi um experimento. Então, seres divinos fizeram experimento na sua essência divina em alguns seres humanos. Hoje a gente conhece como centelha. Então, outros extraterrestres começaram a querer pegar o ser humano para poder fazer experimentos, para que fosse, de uma certa forma, manipulado, retirado essa essência divina para eles também. Ou seja, existe uma grande corrida dentro desse processo, antes do Adão chegar ao Adão cósmico, para que outros seres também consigam ou possam evoluir com essa essência divina. Existem outros seres, e são seres não só da terceira dimensão extraterrestre, mas seres também dos outros universos, do universo antimaterial. Existe uma briga celestial, uma briga extraterrena, pelo genoma humano. Por causa dessa essência divina, misturado com as emoções, misturado com a sagacidade, misturado com o processo tecnológico dos Anunnaki, que também foi editado. Ou seja, o ser humano ele foi turbinado com vários aspectos potencializadores. Dos Anunnaki tecnológico, divino dos deuses, emocional, que ele coletou em toda a sua existência aqui, a partir do fruto do experimento, do fruto modificado, e da sua própria evolução. Então, ou seja, o ser humano ele se tornou um ser, fora que existiu também, ou existe, hibridização de outros extraterrestres que foram feitos. Ou seja, pessoal, o ser humano ele foi modificado de qualquer forma. E tudo isso, nesse momento final, florescerá para que se torne um super ser. Que com potencial, pessoal, assim, que não dá para mensurar.
que não dá para mensurar o potencial do ser humano. Porque além dele conseguir, tendo sucesso, claro, o grande experimento de Deus sendo sucesso, restaurar esse universo, ele vai transcender para níveis incompreensíveis, despertando em muitos seres uma certa inveja, uma certa ciúmes, porque, poxa, esse ser aí ele é todo especial e eu não sou. Despertando ou fazendo com que todos os seres do universo, do multiverso, precisem do ser humano. O ser humano é a pérola. O ser humano não pode deixar de existir. Só que existem seres que apenas querem usar essa força, esse poder, essa potência do ser humano para seus meios de evolução. E não que o ser humano, e que se exploda, por exemplo, mesmo sabendo ou não sabendo, que talvez esses seres nem saibam que o universo corre esse risco de se extinguir. Talvez eles não saibam. Porque são seres que não têm não têm conhecimento do próprio universo, pessoal. Essas coisas que estão sendo formuladas aqui nesse vídeo, e em outros também, quem está fazendo isso é o ser humano, pessoal. Nem os espíritos sabem disso. O ser humano, com a sua capacidade de pensar, de formular ideias, por isso que eu bato tanto nessa tecla, de formular ideias complexas, está chegando a esses níveis de compreensão. Talvez nem outros seres extraterrestres ou qualquer outro tipo saibam. Por isso ele está querendo usar o ser humano apenas como meio para a evolução própria. Sabendo não. Apenas para que ele mesmo, só ele evolua, mesmo que o ser humano evolua, mas ele evolua mais. Mas o propósito da evolução do ser humano é a restauração de todo o universo, porque senão ninguém vai ficar vivo na história. Vai todo mundo ser apagado. Esse é o grande ponto, que talvez esteja faltando. Eu queria trazer isso aqui, foi uma coisa que eu formulei, foi uma coisa que me veio nas pesquisas, e que faz sentido. E o que vai acontecer quando o ser humano for levado ou voltar para o multiverso? Ele vai pegar o desfibrilador. E o que é o desfibrilador, pessoal? É essa potência que vai estar dentro dele, do seu corpo, da sua nova constituição, já transmutada, ascensionada, evoluída, florescida. E não será um só, será vários. Será um poder gigantesco. Esse poder gigantesco vai ser ejetado nesse criador caído, ou tombado, ou desfalecido, ou doente, e esse criador será trazido de volta. Não só com seu poder para restaurar, porque não adianta nada. Esse ser está com a consciência corrompida, esse ser está com a mente distorcida, corrompida, ou seja, o mal está na mente dele. Então precisa levar uma frequência de amor, de pureza, boas emoções, bons sentimentos, todas as experiências boas. Por isso que nós só iremos evoluir com amor, com alegria, com a nobreza. Esse tipo de frequência vai ser levado lá para cima. Não será possível subir lá para cima com coisas como ódio, como raiva, mágoa, tristeza, frequências baixas, inferiores. Precisa levar lá para cima frequências altíssimas que o ser humano irá gerar aqui. Para que essa potencialização, esse poder, seja ejetado nesse criador e esse criador retorne àquele sua consciência na pré-existência desse multiverso, quando ele estava no plano celestial. E aí ele vai fazer o conserto do universo, vai colocar tudo em ordem, e a coisa vai ficar tranquila. Esse é o grande objetivo, transmutação. E detalhe, e o que vai acontecer? Se você fez tudo isso e não acontece nada, ele vai ter que pagar, pessoal. Claro que ele vai ter que pagar. Mas a grande questão, o grande ponto é que o Javé, ele não é um ser maligno porque ele quer ser maligno. Mas a mente dele foi reconstituída de tal forma que ele se tornou um ser
dos piores possíveis. Mas ele não é em essência. Lá no plano celestial ele não era. E nós é que vamos ter que fazer esse trabalho de levar a bondade para ele. Basicamente é isso. Basicamente é isso. É por isso que estamos aqui. Esta é a questão profunda da nossa existência. A nossa evolução vai salvar todo esse universo aqui. Outros seres vão evoluir a partir de nós? Vai. Todo mundo pode evoluir. Não tem que ninguém se aproveitar de ninguém. Ninguém tem que usar ninguém. Não precisa disso. Porque quando o universo for restaurado, todos poderão evoluir. Todos poderão ascender. Não vai ter esse negócio. E outro detalhe. Lá atrás, quando houve a queda do Criador, outros seres divinos mergulhou nesse universo aqui. No meio dos seres aqui, o ser humano. E o ser humano hoje, a alma, por isso que eu digo uma coisa, pessoal. A essência dos deuses, ela está dentro de nós. Desses deuses que criou os seres biológicos. A essência de Javé, a composição primordial, atômica, molecular. Mas existem seres que vieram de fora que adentrou aqui. Existem outros seres também, ou seja, existem seres divinos encarnados, provavelmente, ou numa posição de outros seres evoluídos que esteja ajudando de alguma forma. Pessoal, quando cria-se qualquer universo, quando vai criar um universo, quando você vai criar um ser, obrigatoriamente o plano divino tem que fornecer uma mônada. Ou seja, cada um de nós temos uma mônada. Uma mônada é uma alma. Entendeu? Então, existe esses processos. Processos como linhagens de uma linhagem de outra, esse processo da centelha divina, na verdade, é assim, pessoal. Essência ou linhagem existe. Aí existe linhagem dessas duas classes de celestiais, linhagem do Javé e linhagem de Lúcifer. E existe a hibridização também dos seres extraterrestres. E existe outros seres que vieram do plano divino e provavelmente têm encarnado aqui. Não é uma certeza, mas algumas evidências mostram isso. Então, esse é o grande objetivo, pessoal, de nós estarmos aqui e sobre o Criador caído. Tá? É isso que eu queria trazer. Eu acho que deve ter uma hora já, ou uma hora e pouco de vídeo, quase uma hora, eu acho. E é isso, pessoal. Por isso estamos aqui, tá? E é uma caminhada muito longa, a evolução é muito longa. Esses conhecimentos, pessoal, estão em todas as partes, fragmentado. Precisa se fazer várias pesquisas, tá? Precisa também pesquisar do outro lado, nessas realidades paralelas, metafísica. E precisa pensar, pessoal. Precisa formular, precisa ver se faz sentido. Não estou falando para acreditar em mim, não. Não tomo como verdade absoluta. Mas, quando você une, quando você vai unificando as coisas, vai fazendo muito sentido, tá? E aí, a grande ponto é que, realmente, assim, ó, o Javé, ele não é, ele pode até, ele está mal, mas ele não é mal. Mas ele está mal. Entendeu? E ele é um Deus caído. Ele é o existe um Deus caído nesse universo. Entendeu? E precisa restaurar esse Deus. E se o Deus está caído, a deusa também está. Esse é o outro ponto. Se o Deus criador do universo está caído, a deusa também está. Que não é um só, é pluralidade. E o grande objetivo é restaurar tudo. Porque se o Deus caiu, o universo também está caído. Está tudo caído. Está tudo assim. Está tudo caótico, na verdade.
E não é só a terceira dimensão. Porque se o Deus primordial está caindo, todas as dimensões, pessoal, é tudo. Precisa consertar tudo. Por isso, essa evolução que sai daqui. E a solução, o conselho de tudo está aqui. Essa é a grande verdade. Aliás, essa é uma verdade que eu formulei. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte de pesquisar, de tentar entender tudo. Eu acho que cada um deveria procurar fazer isso. Mesmo que você discorde de tudo que eu estou falando aqui, faça uma pesquisa, formule outra ideia, que seja diferente daqui, mas já é alguma coisa, não tem problema. O grande ponto é nós entender essa evolução, entendeu? A gente entender cada aspecto desse processo que nós estamos inseridos, para que a gente consiga concluir a nossa evolução, para que a gente consiga concluir o objetivo da melhor forma possível, sem percalços, sem contratempos no caminho, sem nenhum tipo vamos colocar assim, desvio do foco, para que a gente realmente esteja trilhado no verdadeiro objetivo do ser humano, ou de estarmos aqui. Entendeu, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Quero desejar para vocês. Eu vou soltar essa mini live, essa live hoje, às 18 horas. Já vai pro ar. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe os comentários. Não tem problema se você não concorda, coloca aí, entendeu? Tudo isso aqui é nível de pensar, junto, refletir. Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado quem vai assistir, quem está assistindo. Tá? Inscreve-se no canal, não esqueça, deixe seu like, compartilhe, porque isso aqui é importante, tá, pessoal? Até a próxima aí. E meu e-book, os 9 passos para a evolução acelerada, Bioevolução 3.0. O grupo do Telegram tá aí, tá? Meu contato tá aí também. E o meu trabalho que eu faço pela internet, da abertura de canais. Eu ia esquecendo de falar para vocês, tá? Tá sem ideia, tá sem inspiração, tá sem paciência, tá com medo, muitos têm medo de colocar cara, muitos têm experiência, muitos têm conhecimento, mas às vezes falta algo, um impulsionador para fazer isso. Eu posso te ajudar, só falar comigo. Tamo junto? Então até a próxima.